Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Moa Carlos, seu guia turístico pelo lado mais incrível e misterioso da história. E hoje, preparem os seus camelos imaginários porque vamos mergulhar de cabeça no Egito Antigo. Uma civilização que, vamos combinar, né? É um eterno mistério. Pirâmides, múmias, faraós, deuses com cabeça de animal. É tanta coisa insana que até parece ficção científica, mas não é. E quando a gente pensa que já sabe de tudo sobre o Egito Antigo, pá, surge uma descoberta arqueológica, um papiro traduzido, ou algum nerd historiador que revela detalhes que te fazem questionar tudo. Sério, gente, essa galera da antiguidade era muito avançada. Eles não estavam só construindo pirâmides gigantes no meio do deserto, eles estavam criando sistemas de escrita, leis, medicina e até um sistema de correio. Então se preparem para desvendar 10 curiosidades inacreditáveis sobre o Egito Antigo que vão te deixar de queixo caído. E se liga na qualidade da produção, hein? Música épica, imagens de cair o queixo. Tudo para você se sentir dentro de um documentário do History Channel. Sem mais delongas, bora lá! Esqueçam aquela imagem de milhares de escravos sofrendo sob o sol escaldante do deserto. Arqueólogos descobriram cidades inteiras perto das pirâmides. E adivinhem? Elas eram habitadas pelos próprios trabalhadores. E não era qualquer espelunca não, viu? Eram casas decentes com comida farta, cerveja, sim, cerveja, e até sistemas de esgoto. Os caras tinham até assistência médica especializada. Fraturou o braço carregando uma pedra gigante? Relaxa, tinha médico para te atender. E não pense que era qualquer chupeta não, hein? Os egípcios eram feras em medicina, mas isso é assunto para outro capítulo. O importante é que a galera que construiu as pirâmides era gente como a gente, trabalhadores que recebiam salário, comida e casa. Claro que o trabalho era duro, mas ninguém estava ali na base do chicote, sacou? Essa galera tinha orgulho do trampo deles e sabiam que estavam construindo obras que durariam para sempre. E não é que durou mesmo. Essas pirâmides estão aí até hoje, firmes e fortes, desafiando a gente a desvendar seus segredos. Calma, calma. Não estou falando que a Cleópatra não existiu. Ela existiu sim, e foi uma das figuras mais importantes do Egito Antigo. Mas, pega essa. Apesar de ser considerada a última faraó do Egito, a galera esquece de mencionar que ela não era lá muito egípcia. Na real, Cleópatra era descendente dos Ptolomeus, uma galera que veio lá da Grécia e assumiu o controle do Egito depois que o Alexandre o Grande conquistou tudo. É tipo quando você joga Age of Empires e domina o mapa inteiro. Pois é, a família da Cleópatra era praticamente a realeza grega que dominava o Egito. Imagina só a treta familiar no churrasco de domingo. Passa o sal, Cleópatra, mas só se você falar em egípcio. Mas brincadeiras à parte, a Cleópatra era uma mulher poderosa, inteligente e estrategista. E mesmo sendo descendente de gregos, ela abraçou a cultura egípcia e lutou para manter seu reino unido. A Esfinge de Gizé, essa belezinha colossal com corpo de leão e cabeça humana, é um dos monumentos mais icônicos do mundo. Sério, quem nunca viu aquela carinha serena da Esfinge em fotos e documentários? Mas o que muita gente não sabe é que por trás daquela pose de paisagem antiga, a Esfinge esconde mistérios que nem o Scooby-Doo desvendaria. Tipo, como essa maravilha foi esculpida diretamente na rocha? Que tipo de tecnologia os caras usavam? E a cara da Esfinge, já repararam? Uns dizem que é a cara do faraó Khafre. Outros juram de pé junto que é um alienígena disfarçado. E se a Esfinge for, na verdade, uma espécie de portal para outra dimensão? Ok, viajei um pouco agora, mas vai dizer que não seria épico? A real é que a Esfinge é um mistério arqueológico daqueles. Ninguém sabe ao certo quando foi construída, por quem ou por quê. E é essa aura de mistério que torna a Esfinge tão fascinante. É como se ela estivesse ali,
observando o tempo passar, guardando segredos milenares. Capítulo 4 – Correio Egípcio, entregando mais rápido que o Sedex. Você acha que o sistema de entregas é coisa moderna? Se enganou. Muito antes da Amazon, do Mercado Livre e até daquela sua pizza chegar em 30 minutos, os egípcios já tinham o seu próprio Sedex dos faraós. Sério? Enquanto o povo da Idade Média se comunicava por pombo-correio, os caras já tinham um sistema de correio super eficiente. E não era qualquer cartinha não, viu? Decretos reais, convites para cerimônias religiosas, documentos comerciais. Tudo isso circulava pelo Egito Antigo através de uma rede de mensageiros que percorriam o império a pé, de barco ou a cavalo. E o mais impressionante é que, considerando a época, as entregas eram surpreendentemente rápidas. Claro que não era tão rápido quanto mandar um WhatsApp, mas para a época, era praticamente um teletransporte. Imagina só a cara do faraó recebendo um relatório urgente do outro lado do reino em questão de dias. É ou não é para aplaudir de pé a logística desses caras? Capítulo 5 – Os egípcios, mestres da medicina e das múmias. Se você acha que medicina avançada é coisa de hoje em dia, prepare-se para ter uma crise existencial. Os egípcios já mandavam ver na medicina há milhares de anos. E não era só chá de boldo e simpatia não. A galera entendia de anatomia, cirurgia e até tratavam doenças mentais. Eles tinham médicos especializados para cada parte do corpo, usavam ervas medicinais, faziam curativos com mel e, pasmem, realizavam cirurgias complexas. E não estou falando de tirar um cisco do olho, eles faziam cirurgias cranianas, tratavam ossos quebrados e até faziam próteses. Sério, a galera era tipo o Dr. House da antiguidade. E não podemos esquecer das múmias, né? O processo de mumificação era uma aula de anatomia e química. Os caras retiravam os órgãos, desidratavam o corpo com sal e o envolviam em bandagens de linho, preservando-o por milhares de anos. É ou não é para aplaudir de pé a sabedoria médica dos antigos egípcios? Capítulo 6 – Gatos, os reis e memes do Egito Antigo. Se você é do tipo gateiro, se prepare para se sentir em casa no Egito Antigo. Lá, os gatos não eram só animais de estimação. Eles eram considerados sagrados. É isso aí, os bichanos tinham status de divindade. Eles eram venerados como símbolos de proteção, fertilidade e até mesmo da deusa Bastet, que tinha cabeça de gato. Ter um gato em casa era sinônimo de sorte, prosperidade e, claro, muitos memes. Imagina só a quantidade de fotos fofinhas de gatos em papiros que a gente perderia se o Instagram existisse naquela época. E o melhor, maltratar um gato no Egito Antigo era um crime gravíssimo. A pena, a morte. É isso aí, os caras levavam a sério a proteção aos felinos. Então, da próxima vez que você encontrar um gato, lembre-se que você está diante de um descendente direto dos deuses egípcios. E não esqueça de fazer um carinho em nome da Bastet. Capítulo 8 – Girl Power no Egito Antigo. As mulheres mandavam ver. Enquanto em outras culturas antigas as mulheres viviam à sombra dos homens, no Egito Antigo a história era bem diferente. As mulheres tinham direitos e liberdades que deixariam muita gente de boca aberta. Elas podiam ter propriedades, fazer negócios, divorciar-se e até governar o Egito. Isso mesmo, o Egito Antigo teve várias mulheres faraós, e não estou falando de qualquer uma, não. Estou falando de rainhas poderosas e influentes, como a Hatshepsut, que governou o Egito por mais de 20 anos e é considerada uma das maiores faraós da história. Então, esqueçam aquela ideia de que a mulher no Egito Antigo era submissa e sem voz. Elas eram fortes, independentes e tinham um papel fundamental na sociedade. É ou não é para ter orgulho das nossas ancestrais egípcias?
Capítulo 9. Cidades submersas. Atlântida, que nada, isso é Egito. Preparem seus equipamentos de mergulho porque essa curiosidade vai te levar para as profundezas do mar. Escondidas sob as águas cristalinas do Mediterrâneo, estão as ruínas de cidades egípcias inteiras. É isso aí, cidades inteiras que um dia foram grandes centros comerciais e culturais, agora repousam no fundo do mar, congeladas no tempo. E não pense que são apenas ruínas sem graça, não. Estamos falando de cidades como Heracleion e Canopus, que guardam tesouros arqueológicos incríveis, estátuas gigantes, templos magníficos, cerâmicas, joias e até moedas antigas. É como se a gente pudesse voltar no tempo e explorar o dia a dia dos antigos egípcios. As causas do desaparecimento dessas cidades ainda são um mistério. Terremotos? Tsunamis? Ou será que os deuses ficaram bravos e resolveram dar um mergulho? A resposta, meus amigos, ainda está no fundo do mar. Capítulo 10. O Livro dos Mortos. Manual de instruções para a outra vida. E falando em mistérios, não poderíamos deixar de fora o famoso Livro dos Mortos. Mas calma, não é nenhum livro de terror, não. Na verdade, era mais um guia prático para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, e para garantir uma boa estadia no além, eles criaram o Livro dos Mortos, uma coletânea de textos, hinos e orações que ajudavam o morto a navegar pelo submundo e enfrentar os desafios da vida eterna. E não era só ler antes de dormir, não. Os egípcios levavam o Livro dos Mortos a sério. Eles colocavam cópias dentro dos sarcófagos, junto com os mortos, para garantir que eles tivessem todas as informações necessárias para uma boa viagem. Outro. E aí, gostou da viagem? É isso aí, exploradores da história. Chegamos ao fim da nossa expedição pelo Egito Antigo. Vimos que essa civilização era muito mais do que pirâmides e múmias. Era um povo avançado, culto e com uma história cheia de mistérios e curiosidades. E aí, qual dessas curiosidades te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo mundo da história. Valeu por assistir e até a próxima. Fui!